O que Deus diz sobre você? A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 14: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Você sabe que foi criado de modo especial e admirável? Isso é real para você? Quando o salmista escreveu o Salmo 139, versículo 14, ele declarou algo com absoluta convicção. Ele olhou para si mesmo e chegou a uma conclusão surpreendente. Foi formado com extremo cuidado. Algumas versões dizem: Eu te louvo porque fui feito de forma extraordinária e maravilhosa. Outras dizem: Obrigado pela maneira maravilhosa como me criaste. E o versículo continua dizendo: Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. O salmista estava convencido de que tudo o que Deus faz é maravilhoso. E se ele faz parte da criação de Deus, então ele também é maravilhoso. Essas não são palavras bonitas apenas para emocionar. São declarações de fato. Mas a grande pergunta é: quantos de nós realmente acreditamos nisso? Vivemos em um tempo em que o mundo constantemente tenta nos dizer quem somos. Todos os dias somos bombardeados por imagens, padrões e comparações. Nas redes sociais, parece que todos são mais bonitos, mais bem-sucedidos, mais felizes, mais realizados. E, sem perceber, entramos em uma cultura de comparação. Se não temos determinada aparência, se não vestimos certas roupas, se não conquistamos certos resultados, começamos a acreditar que não somos suficientes. Muitos, inclusive cristãos, passaram a acreditar que nunca serão bons o bastante. Então, o que acontece? Começamos a nos moldar para caber no que o mundo chama de suficiente. Tentamos nos encaixar, tentamos nos adaptar, tentamos mudar quem somos para agradar padrões humanos. Mas há um problema nisso. Quem nos formou não foi o mundo. Quem nos criou não foram as redes sociais. Quem nos deu identidade não foi a cultura. Foi Deus. O mundo está tentando nos esculpir a sua própria imagem. E muitas vezes permitimos isso, esquecendo que já fomos formados pelas mãos do Criador. A pergunta nunca foi: eu sou suficiente para o mundo. A pergunta sempre foi: o que Deus diz sobre mim? Como Deus me vê? É isso que precisa ser gravado em nossa mente e em nosso coração. Porque essa é a resposta que define nossa direção, nosso valor e nossa identidade. Então, o que Deus diz sobre você? Ele diz em Salmo 139, versículo 14, que você foi feito de modo especial e admirável. Ele diz que você é a menina dos olhos dele, como está escrito em Zacarias capítulo 2, versículo 8. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está declarado que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso inclui você. Ele amou você primeiro. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra afirma que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe o que isso significa? Você não é comum. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você é escolhido. Você é separado. Você pertence a Deus. Ele chama você de filho. Ele chama você de amado. Ele chama você de herdeiro. E quando ele olha para você, ele não vê fracasso como identidade. Ele vê propósito. Ele vê redenção. Ele vê alguém que ele formou com intenção. O mundo pode colocar rótulos. Pode tentar definir quem você é. Mas o mundo não tem autoridade para definir sua identidade. Quem define você é o seu Criador. E aquilo que ele declara é suficiente. Talvez você pense: mas você não sabe o que eu já fiz. Você não conhece meu passado. Você não sabe os erros que eu cometi. A palavra de Deus já considera isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A chave está em estar em Cristo. Talvez você tenha se afastado em algum momento. Talvez tenha passado por fases difíceis. Talvez tenha tomado decisões das quais se arrepende. Mas se hoje você está em Cristo, a palavra declara algo poderoso. Você é nova criatura.
A Bíblia reconhece que todos temos um passado. Todos viemos de algum lugar. Todos temos histórias, cicatrizes, erros e aprendizados. Mas a Escritura é clara. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Isso significa que você não precisa mais viver prisioneiro do que foi. Você não precisa carregar rótulos antigos. Você não precisa aceitar condenações que Deus já apagou. Se Deus diz que você é novo, então você é novo. É hora de sair do sentimento de inadequação e entrar na nova vida que Cristo oferece. E essa nova vida exige algo importante: que você comece a se ver como o Pai te vê. Pode ser difícil no começo. Por isso é essencial permanecer em oração e permanecer na palavra, porque é na palavra que você descobre quem realmente é. Para aqueles que ainda se sentem condenados, que lutam contra pensamentos de culpa e inadequação, vamos olhar para o que está escrito em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essas palavras são profundas. Quem pode acusar aqueles que Deus escolheu? Se o próprio Deus é quem justifica, quem pode condenar? Se Jesus morreu, ressuscitou e ainda intercede por você, que acusação pode permanecer de pé? Muitas vezes, não é Deus que nos condena. São pensamentos repetitivos. São vozes do passado. São mentiras que se infiltraram no coração. Mas a palavra é clara. Não há condenação para quem está em Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê alguém justificado, alguém redimido, alguém amado. Se existe alguma consolação para o seu coração hoje, que seja esta: o Senhor já declarou a sua absolvição. Não permita que o inimigo roube a paz que Deus já estabeleceu sobre sua vida. Como filhos de Deus, precisamos aprender a derrubar todo pensamento que se levanta contra o conhecimento dele. Tudo aquilo que Deus não disse sobre você não deve ter autoridade sobre você. É tempo de rejeitar os rótulos do mundo e abraçar a definição do Pai. Agora, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este novo dia. Obrigado por tua palavra que ilumina minha mente e cura meu coração. Obrigado por me lembrar hoje quem eu realmente sou. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu permiti que pensamentos de inadequação dominassem minha mente. Eu ouvi mais a voz do mundo do que a tua voz. Eu acreditei em padrões humanos mais do que nas Escrituras. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me por ter me visto como menos do que maravilhoso. Perdoa-me por ter desprezado a forma como o Senhor me criou. Perdoa-me por ter confiado mais nas opiniões das pessoas do que na tua verdade. Hoje eu me arrependo. Eu rejeito toda comparação. Rejeito todo rótulo que o mundo tentou colocar sobre mim. Rejeito todo pensamento que diz que eu não sou suficiente. Eu declaro que esses pensamentos não vêm de ti. Em nome de Jesus, eu derrubo toda mentira que tentou se exaltar acima do conhecimento de Deus na minha vida. Eu não sou inadequado. Eu não sou um erro. Eu não sou definido pelo meu passado. Eu sou nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu sou escolhido, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu sou criado de modo especial e admirável, conforme declara o Salmo 139, versículo 14. Hoje eu escolho me ver como o Senhor me vê. Abre meus olhos espirituais. Renova minha mente. Cura as áreas onde a insegurança criou raízes. Ensina-me a meditar na tua palavra até que ela seja mais forte do que qualquer pensamento contrário. Que quando a dúvida vier, a verdade venha primeiro. Que quando a acusação surgir, eu me lembre que o Senhor já me justificou. Eu declaro que sou amado, sou aceito, sou escolhido, sou teu. E isso é suficiente. Pai amado, obrigado por abrir meus olhos hoje. Obrigado por me lembrar que minha identidade não vem do mundo, mas de ti. Eu recebo a verdade de que fui criado de modo especial e admirável, conforme está escrito no Salmo 139, versículo 14. Recebo a verdade de que sou nova criatura em Cristo, conforme declara 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Recebo a verdade de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, como afirma Romanos, capítulo 8.
Hoje eu escolho viver a partir dessa identidade. Eu escolho não me diminuir. Eu escolho não me comparar. Eu escolho não aceitar pensamentos que o Senhor nunca disse sobre mim. Eu sou teu filho. Sou amado. Sou escolhido. Sou parte de uma geração eleita, sacerdócio real, conforme diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E aquilo que o Senhor diz sobre mim é suficiente. Que a minha mente seja renovada todos os dias. Que o meu coração seja firme na tua verdade. Que eu caminhe com segurança sabendo que fui formado com intenção, cuidado e amor. Eu te agradeço por este novo começo. Eu te agradeço porque hoje é um novo dia. No nome poderoso de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Compartilhe também o que Deus tem feito na sua vida. E envie esta mensagem para alguém que precisa lembrar hoje quem realmente é em Deus. Que a paz do Senhor esteja com você agora e sempre.